Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Hoje o nosso encontro está, assim, sensacional. Hoje nós vamos falar sobre como você pode se capacitar no atendimento de fisioterapia neurofuncional. Então, gente, este conteúdo aqui é desenvolvido em parceria com o Instituto Beta de Ensino e Saúde e é direcionado para você que quer se especializar ou está buscando aí um diferencial de mercado. Então, gente, já convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like de sempre e compartilhar aí nas redes sociais. E a minha convidada de hoje é a Bibiana Silveira. A mulher é poderosa, ela faz parte aí do corpo docente do Instituto Beta e eu vou ler o currículo dela aqui, gente. Só um segundo, por favor. A Bibiana, ela é fisioterapeuta, especialista em saúde da criança e do adolescente, COFITO, mestre em ciências da reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia, em pediatria e neonatologia pelo Hospital Moinhos do Vento, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aprimoramento profissional pelo conceito BOBAT, deve ser assim que se pronuncia, depois ela vai complementar essas informações aqui para nós, facilitação neuromuscular proprioceptiva e neuromodulação não invasiva. A Bibiana atualmente ela é docente do curso de pós-graduação em fisioterapia neurofuncional no Instituto Beta, docente no curso de graduação de fisioterapia na Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, sócia proprietária da empresa Bibi Neurofuncional, reabilitação e desenvolvimento neurofuncional domiciliar. E ela coordena o serviço de neuromodulação não invasiva da Clínica Vita, em São Paulo. Fala se a mulher não é poderosa. Então, vem comigo. Bibiana, seja muito bem-vinda ao Me Deixa Podcast. Muito feliz em receber você aqui. Satisfação enorme em você compartilhar com a gente aí o seu conhecimento. E principalmente para a galera aí, né, que quer se especializar nessa área tão cheia de detalhes, tão incrível, enfim, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rei. Para mim também é um prazer estar aqui, vai ser uma delícia a gente poder conversar sobre isso e entender um pouquinho mais sobre essa área da fisioterapia. Isso mesmo, trazer clareza aí, né, para a galera que quer ingressar, entender um pouco melhor o mercado, vantagem, desvantagens, né, o que esse profissional tem que ter, eu acho que vai ser muito bom. Isso, porque quando a gente fala na fisioterapia, a gente pensa, né, a gente tem que entender que a fisioterapia é muito mais do que um bloco, né? A gente tem várias especialidades, a gente tem diferentes modalidades de tratamento, de intervenção, e tudo isso vai acabar influenciando na qualidade do profissional depois. Nossa, pura verdade, pura verdade. E acho que é pra gente pegando o gancho aí desse bate-papo gostoso, eu queria saber primeiro, porque você sabe que o Me Deixa aqui é meio fofoqueiro, ele quer saber da história de todo mundo. Legal. E aí, como é que você foi parar? Como é que o coração bateu para você ir para essa área? Na verdade, eu acho que eu fui sendo levada durante a faculdade para essa área da fisioterapia neurofuncional. Eu tinha uma professora que me inspirava muito, muito, muito. Eu, inclusive, já falei isso para ela. Olha que legal. E ela era encantadora, assim. A forma como ela atendia as crianças realmente me encantava. Eu lembro que ela usava um jaleco rosa lindo. Era todo colorido. E aquilo, acho que foi me inspirando aos poucos. Mas principalmente, né, a forma de tratar. E aquele tratamento ao longo do tempo. A evolução junto com as famílias, junto com as crianças. Aquilo foi me chamando a atenção. E quando eu encerrei a faculdade, me surgiu uma oportunidade, então, de trabalhar com neuropediatria. E aí eu não pensei duas vezes e acabei indo por esse caminho. Fui buscar especialização nessa área e aí acabei ficando. E não tive mais. não tive dúvidas. Ai, que bacana. Gente, o universo é uma coisa poderosa, né? Ele vai traçando uns caminhos que a gente, quando vai ver, já foi, né? Você já está inserido, já não quer mais voltar. E acho que até pra gente entender um pouco melhor, né? Todo esse contexto da sua área, queria que você explicasse um pouquinho, né, pra galera, o que é essa área, né? Qual é a abrangência que ela tem, né?
Importância também, acho que é legal a gente dar esse panorama para a galera que está assistindo a gente. Legal, vamos falar disso sim. Então, quando a gente fala da fisioterapia neurofuncional, a gente está falando daquela área da fisioterapia que vai olhar para o paciente que tem uma lesão neurológica. Quem são esses pacientes? Então, popularmente a gente fala, o meu avô, o meu tio teve um derrame, teve um AVC. Esses pacientes, depois dessa fase aguda, e mesmo na fase aguda, lá no hospital, eles já começam a receber intervenção fisioterapêutica. Quando esses pacientes saem do hospital, o que acontece? Eles saem, eles vão voltar para suas rotinas, mas para eles poderem voltar para suas rotinas, eles vão precisar de uma série de tratamentos para se reabilitar. E quem faz esse tratamento especializado é o fisioterapeuta neurofuncional. Esse fisioterapeuta que vai estudando, entendendo como esse sistema nervoso funciona, como o sistema nervoso periférico funciona, o que o metabolismo tem a ver com esse sistema, com o funcionamento do cérebro, o que neuroplasticidade tem a ver. E aí a gente vai entrar num universo que realmente, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que a gente tem muitas portas para levar o melhor tratamento para o nosso paciente. Mas a gente vai estar olhando para aquele paciente que teve uma lesão neurológica ou que nasceu com uma lesão neurológica. Então, a gente pode falar de adultos ou de crianças, que durante a gestação tiveram alguma lesão cerebral, alguma hemorragia intracraniana, ou que no momento do parto sofreram o que a gente chama de um insulto, onde essa criança não consegue respirar. Então, falta oxigênio por um momento, essa criança fica com uma lesão no cérebro. Essa criança ela acaba recebendo, então, o diagnóstico de encefalopatia crônica da infância. Por quê? Ela teve uma lesão no cérebro, ao nascimento essa lesão não cresce, essa lesão não aumenta, o cérebro dessa criança vai continuar se desenvolvendo ao longo do crescimento e o nosso trabalho enquanto fisioterapeuta é justamente potencializar o que esse cérebro tem para oferecer. Aquela lesão vai estar ali, mas todas as outras conexões cerebrais também vão estar. Então, a gente trabalha para potencializar essas conexões. Entendi. E dar função motora para essa criança e auxiliar nas funções de fala, cognição, raciocínio, enfim, todas as habilidades que um ser humano precisa. Nossa, ou seja, uma abrangência enorme, né? Exato. Cheio de possibilidades. E distrair o melhor, né, do paciente ali nessa situação, né? Exato. A gente... quando eu tô falando, às vezes, para os alunos, tem muitos alunos na graduação que falam, eu vim para fisioterapia porque eu quero fazer desportiva. E eu falo, show, é muito legal. E aí eu pergunto sempre para os alunos, vocês sabem que hoje, nos tratamentos de elite, de equipes de elite, aonde esses treinadores eles acabam trabalhando, aonde eles acabam influenciando? Eles não trabalham mais só no corpo do atleta, eles não influenciam mais só o músculo, o poder dos ligamentos, a proteção articular desses atletas, mas eles também olham para o sistema nervoso. Por quê? Porque as equipes de elite já entenderam que se a gente não influenciar o que esse cérebro pode dar mais para esse corpo, então a gente vai estar sempre perdendo em qualidade final. Então, olhar para o sistema nervoso, olhar para o que o cérebro pode dar para o nosso paciente é incrível, porque as possibilidades são muitas. Nosso cérebro não para, independente da idade. A gente estava falando antes sobre as diferentes fases da vida. E assim, na infância, na adolescência, na vida adulta, já no idoso, o nosso cérebro não para, mas a gente tem que estar sempre trabalhando com ele. Olha, é importante salientar isso, porque vou pegar o gancho, igual a gente estava falando. Na verdade, o que vai contar é o estímulo durante toda a nossa vida, né? Se o que a gente faz durante toda a vida. Então, se a gente está direcionado para essa criança que porventura tenha aí, né, alguma patologia, a gente vai conseguir explorar esse caminho para dizer, olha, a gente consegue extrair o máximo dessa criança dentro desse quadro, dentro desse cenário, o adulto dentro dessa mesma posição, né? E no caso do esportista, idem também. E aí, dúvida, você trouxe essa questão do esporte, isso significa dizer que a pessoa que faz essa especialização na neurofuncional, ela também pode atuar dentro dessa área do esporte? Ou a gente entende que
tem modalidades diferentes para isso? Sim. Existe fisioterapeuta que trabalha com a seleção paraolímpica. Inclusive, quando a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil, depois das Olimpíadas Paralímpicas, a gente podia tanto se voluntariar para trabalhar, mas existe, então, uma equipe de fisioterapeutas que também trabalha junto a esses atletas paralímpicos. Entendi. Esses atletas paralímpicos, eles podem estar nessa condição, ou porque tem algum tipo de má formação, ou porque sofreram uma formação corporal, então, uma genesia de alguma parte do corpo, ou porque sofreram algum acidente, tiveram alguma amputação. Entendi. Pacientes que fizeram lesão medular. E nós vamos estar, então, trabalhando junto com esses pacientes também para potencializar. A gente trabalha com o corpo, a gente vai trabalhar com tudo isso que, quando a gente se olha, a gente tá vendo. Então, eu vou trabalhar com esse músculo, eu vou trabalhar com o movimento, eu vou trabalhar com força. Mas o fisioterapeuta neurofuncional cada vez mais precisa olhar e entender para o funcionamento do sistema nervoso. Porque é dali, dessas conexões desse sistema nervoso, que a gente cada vez mais tem potencializado os nossos resultados. Olha, que da hora. Muito bom, hein? E aí, uma dúvida. Se eu for considerar hoje, o que esse primeiro ponto, né? A gente está falando aí do curso de pós. Então, fato que a pessoa já tem que estar formada em fisioterapia, isso é indiscutível, né? Isso. Mas na sua visão, o que esse profissional que vai buscar essa especialização, né, dentro da fisioterapia neurofuncional, o que ele precisa ter, assim, ou o que ele precisa gostar, né? Que fit você acha, assim, que ou a pessoa vai olhar, lê o curso e fala assim, nossa, acho que o coração bateu e eu vou entrar aqui. Se a gente tivesse que colocar em palavras, assim, né, o sentimento de eu vou fazer essa escolha. Eu não quero me indispor com as outras áreas, mas eu acho que o fisioneurofuncional, ele é realmente um fisioterapeuta que vai estar sempre cuidando, né? Muito mais do que reabilitar, a gente também vai estar sempre alerta e cuidando. O paciente e a família. Eu acho que isso é um diferencial para o profissional que quer buscar esse tipo de especialização. Porque para trabalhar com esse paciente, a gente sempre vai ter o auxílio da família, a gente sempre vai estar caminhando junto com a família. Então, lembrar que esse fisioterapeuta, ele vai atender a um paciente, mas também vai atender a uma família, né? Que seja aí a esposa, filhos, pais, enfim, dentro de cada situação, mas a gente nunca vai estar sozinho, né? Então, a nossa primeira equipe sempre vai ser a família. Uma outra equipe que a gente sempre vai trabalhar e que vai ser necessário é a outra equipe de profissionais que vão trabalhar junto com a gente. Por quê? Eu posso ser uma fisioterapeuta neurofuncional muito boa, mas eu vou precisar de uma terapeuta ocupacional, eu vou precisar de uma fonoaudióloga, eu vou precisar de uma psico, eu vou precisar de uma equipe. Por quê? Porque o paciente não é uma coisa só, né? O paciente, ele tem vários sistemas, ele tem várias demandas, e a gente pode ir orientando esse paciente em algumas coisas, mas a gente sempre vai ter que trabalhar em equipe. Então, o fisioterapeuta neurofuncional, ele sempre vai ter a equipe número 1 da família, vai ter que saber trabalhar em equipe com outros profissionais e vai ter que ter aí a curiosidade muito aguçada também para estar sempre buscando aí entender quais são as novas conexões, o que mais que esse cérebro tem para nos contar, para nos dizer. Ou seja, assim, né, o relacionamento é super importante. Isso, porque assim, fisioterapeuta por si só já tem que gostar de gente, né? Porque tem. Já é o selo, gosta de gente, não gostou, procura outra área, né? Porque já tem esse contato muito próximo, né? E físico, literalmente, isso, né? O fisioterapeuta neurofuncional, ele chega muito perto do paciente também. Então, é diferente da área da ortopedia, ou de repente da hospitalar, até onde tem uma certa distância corporal até do terapeuta com o paciente. É comum que quando a gente atenda a criança, então a gente vai pegar a criança no colo, a gente vai ficar longos períodos com essa criança no colo, mesmo crianças que sejam maiores. Pacientes que são adultos também, muitos manuseios, a gente precisa às vezes usar a mão, mas também o impulso do nosso corpo. Então, assim, é uma profissão onde a gente tem muito contato e é uma área que a gente está realmente bem próximo ao paciente.
Nossa, então esse também é um outro ponto que a gente precisa considerar. Com certeza. Olha só, então assim, ó, a pessoa tem que ter, né? Além dessa questão do network, né? Lidar com tudo que está acontecendo. Esse jogo de cintura, com tudo, né? Paciente, família, outros profissionais. Isso que tu falou agora do networking também é importante, né? Porque às vezes a gente pensa, eu estou aqui na fisioterapia, então eu vou chamar agora um colega da fono para trabalhar comigo, para atender esse meu paciente. A gente tem que lembrar que essa relação saudável também é importante, porque hoje a gente está chamando esse colega, amanhã esse colega também está nos chamando. Entendo. Sim. E isso também vai ampliando a nossa rede. Mas a relação, o bom relacionamento aí, com certeza, é uma das grandes chaves para a gente ter um bom trabalho, uma boa sequência de trabalho. E acho que pegando aí a perninha do que a gente falou de network, é uma área que realmente a gente precisa estar conectado o tempo todo, né? Por conta dessa junção de profissionais que atuam para o paciente, né? Uhum. Então, se você for considerar, lógico, hoje network está em tudo, mas uma das premissas também seria essa, né? De eu ter uma rede de contato que você fala assim, não, essas pessoas podem me apoiar, eu consigo ter um trabalho com maior resultado para o meu paciente dessa forma. Exato. E, assim, o paciente, ele pode chegar até você porque está procurando um fisioterapeuta. Mas em breve esse paciente vai precisar de uma indicação de algum outro terapeuta ou às vezes até de uma segunda opinião de algum médico, de algum neurologista, de algum fisiatra. Então, poder trabalhar em equipe, ter as pessoas, né, que você pode contar, que você pode discutir o caso, é muito importante. Hoje, enquanto fisioterapeuta, saber quem eu posso chamar de terapeuta ocupacional. Ou saber até quem é o outro colega fisioterapeuta que às vezes por exemplo, hoje eu atendo em uma região de São Paulo. Eu faço atendimento domiciliar hoje. Eu atendo na Zona Oeste. Então, às vezes me chamam Morumbi, Interlagos, Santo Amaro, já me chamaram. Eu digo, nossa, é um caso que eu queria muito pegar, que eu queria muito ir. Às vezes eu chego e ir avaliar o paciente. Eu digo, não vou ter como continuar, porque a distância é longa, não vai ter como seguir. O que eu faço? Eu preciso ter uma boa relação, eu preciso ter um conhecimento de um profissional que seja legal. Para quê? Para eu dar o meu nome para essa família e dizer, eu vou te indicar uma pessoa que vai assumir o caso. Então, a gente ter essa indicação, ter esse nome, né, ser esse porta-voz é muito importante. E é muito legal também a gente receber isso ao contrário, Sem né? dúvida. Quando alguém me liga e me diz assim, olha, a doutora fulana te indicou, você vem aqui a fazer o atendimento, você vem fazer a avaliação, você trabalha com isso, então essa recíproca também, essa troca, essa relação, esse vai e vem aí, ele é muito legal. Faz muita diferença, né? Faz. Então, é o que faz a máquina girar. Sem dúvida. É o que faz a máquina girar. E acho que trazendo o que você falou aí abrindo um viés aí pro profissional mesmo, né? Considerando já o fisioterapeuta dentro da área neurofuncional, então ele tem que ter muito essa destreza, né? E esse jogo de cintura para orquestrar tudo isso. Até para se organizar profissionalmente, né? Exato. Porque ele, pelo visto aí, tem que ter realmente um planejamento de atuação, tudo pelo que você está trazendo, né? Não basta só, eu vou lá atender, pego minhas coisas, vou embora, acabou. Exige toda uma organização, né? Sim. Então, eu hoje atuo com atendimento domiciliar. Na verdade, praticamente desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com atendimento domiciliar. Durante 5 anos, quando eu estava no Sul ainda, eu trabalhei dentro de instituição. Então, eu trabalhava dentro de instituições com fisioterapia neurofuncional, lá no Sul. Mas, em paralelo, eu também atendia no domicílio. Nunca foi uma coisa que eu não fiz. Então, eu sempre fui na casa das pessoas. E eu gosto disso. Aqui em São Paulo, eu só atendo a domicílio. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas você não vai numa clínica? Eu digo, não. O meu paciente... Algumas pessoas de fora, né, me perguntam, por exemplo, você podia me dizer assim, mas você não tem vontade de ter uma clínica? Exato, Eu gosto de estar na casa do paciente. É um trabalho diferente. O
o profissional que está na clínica, ele é diferente do profissional que vai para casa, que entra na casa, que conhece a rotina, que conhece a babá, que conhece o porteiro, que conhece como que é o condomínio. É diferente. E eu gosto desse trabalho. Hoje, o paciente que me procura, ele é um paciente que tem perfil de domicílio. Então, não é um paciente que caiu por acaso e queria uma clínica e acabou me achando. Não, é um paciente que me procura por causa do domicílio. E há uma organização para isso, né? Eu preciso me organizar diante disso. Então, São Paulo é uma cidade muito grande. Muito. Junto com os atendimentos, então eu dou aula na graduação. Então, eu tenho 2 turnos onde eu estou na faculdade, 1 turno onde eu só atendo. E aí, a gente vai se organizando por aonde vai ser a aula, qual é o bairro que eu vou atender, quais são os equipamentos que eu vou levar. Hoje, né, eu tenho carro, mas por um bom tempo no início eu andei de ônibus, carreguei bola terapêutica, passei por roleta de ônibus com bolão. E são coisas que a gente vai construindo, né? Então, hoje eu tenho um carro, eu levo todos os meus equipamentos no carro. E eu sei que, por exemplo, eu tenho uma mala que é só de adulto, uma mala que é só de equipamentos de força, musculação, essas questões. Uma mala que é só de bebê, uma mala que é de analgesia. Então, eu já sei, hoje eu vou atender tal e tal paciente, eu já sei qual material eu vou usar. E há uma organização para tudo isso. Olha que bacana, legal você trazer isso, porque mostra o dia a dia, né? Esse é o dia a dia do fisioterapeuta neurofuncional. Que legal. É aquela coisa assim, no perrengue ninguém conta, Exatamente. né? Como é que é mesmo? As trends? Quem vê close não vê corre. Isso aí, porque para a gente conseguir, né, entregar esse trabalho, tem toda uma preparação por trás. Uma coisa que eu costumo dizer, né, que vem contra o fisioterapeuta que atende no domicílio, é a questão do trânsito na cidade grande, é a questão do horário. Exato. Então, agora a gente está vindo de uma época de férias em que o trânsito está uma maravilha, eu chego até 10, 15 minutos antes do horário combinado. Mas agora vai começar a época de aula de novo e aí então vai começar aqueles horários apertadinhos e de repente agora em São Paulo começa a chover, aí o trânsito para. Então assim, a gente também tem que lidar com intercorrências. Às vezes a gente não consegue chegar para atender, né? Às vezes a gente precisa desmarcar um paciente, vai ter uma janela, né? E aí eu vou conseguir atender só um próximo paciente por causa dessas intercorrências que vão acontecendo, né, durante o dia. Então, isso também, né? A gente tem que lembrar que acontece e isso é uma das coisas que eu também converso sempre com a família. Por quê? Isso é diferente da clínica, né? Na clínica, você se veste, você se prepara, você vai até a clínica, o seu fisioterapeuta está lá te esperando. Eu sou diferente, eu tenho que pegar todas as minhas coisinhas e vir até a sua casa. Então, isso leva tempo, isso leva uma organização. Eu nunca vou estar sempre no mesmo lugar para chegar na tua casa. Então, tudo isso às vezes demanda. Às vezes o paciente diz assim, poxa, mas hoje você chegou no horário. Na quarta você sempre se atrasa. Sim, mas é que na quarta eu tô saindo de outro lugar. Então, são esses corres que a gente faz no dia a dia e que a gente tem que ir administrando aí durante a semana, durante o mês e sempre conversando. A vida como ela é, né? Isso é o trabalho de equipe também, né? De poder chegar para a equipe família dizer, olha, eu consigo chegar um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, de repente a gente mexe nessa outra terapia, dá para fazer dessa forma, não dá? Uhum. E tem que ter sempre essa discussão em equipe. Lembrar que a primeira equipe sempre é a família. Nossa, muito legal. E trazendo isso, né, um pouco do cotidiano, eu queria saber também um pouco do mercado, assim, como é que você vê o mercado hoje, né, depois de a gente ter passado por pandemia, agora que as coisas parecem que estão voltando para o lugar, como é que você enxerga hoje o mercado de trabalho para quem é o fisioterapeuta neurofuncional? Eu acho que por muito tempo as pessoas não olharam com bons olhos, talvez, para a fisioterapia neurofuncional, porque o paciente neurofuncional, ele é um paciente crônico. Tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar. Então, ele não é um paciente que vem e que vai fazer 20 sessões e que vai receber alta. Não, ele é um paciente crônico.
a evolução do nosso paciente, ela é um pouco mais lenta. Às vezes, a gente tem períodos de grandes mudanças e períodos, às vezes, onde a gente continua apenas sem perder ou mantendo alguma coisa. E muitos profissionais, às vezes, se formavam e não queriam isso, né? Ou queriam a agilidade do hospital, ou queriam, né, a agilidade da desportiva. Essa coisa do hospital que também tu atende o paciente se cura e o paciente sai, e aí já entra outro paciente. Então, tem uma resolutividade muito grande, é diferente. Na neurofuncional, a gente vai ficar muito tempo com esse paciente. Eu acho que agora, nesse momento, quem está saindo da graduação e quem tem... A gente vê também profissionais de outras áreas que estão procurando a neurofuncional. Ou quem já está trabalhando há muito tempo com fisioterapia em uma outra área, começou a olhar para a neurofuncional, porque começou a entender que a gente sempre tem paciente, né? Então, assim, se você faz um bom trabalho, você sempre tem o seu paciente. Você pode dividir o seu paciente com outros profissionais, mas você sempre vai ter aquele paciente ali. A fisioterapia neurofuncional, ela é uma parte da físio em que exige bastante do nosso corpo também. Então, assim, isso exige um custo para nós. E enquanto profissional, isso é uma coisa que também, financeiramente, a gente também pode cobrar. Por quê? Porque eu preciso cobrar pelo meu conhecimento, pelo meu tempo, pelo meu deslocamento, pelos equipamentos que eu vou levar na tua casa, pelo meu desgaste corporal. Então, tudo isso começa pela a ser formação somado. também, Pela né? Porque formação, vocês têm que estar sempre se atualizando, né? A gente tem muito conhecimento, né, adquirido ao longo do tempo. E tudo isso vai agregando no retorno financeiro que a gente tem depois. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm olhado para a físio neurofuncional como uma área da físio em que a gente sempre vai ter uma agenda, a gente sempre vai ter um paciente a longo prazo e que tenha um retorno aí muito bom quanto à hora do atendimento. Olha que bacana, legal trazer isso. E eu estava pensando aqui, e acho que a gente não pode deixar de considerar que hoje também, não sei, tá? Essa é a minha visão e você vai me balizando aí se faz sentido ou não. Hoje a gente também tem um processo de inclusão muito grande, né? A gente quer que as pessoas com qualquer tipo de deficiência, elas estejam mais ativas, estejam mais presentes, estejam mais envolvidas socialmente, né? E acho que com essa fisioterapia também a gente traz potenciais dessas pessoas que até então não se imaginava que era possível desenvolver, né? Exato. E a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, dos trabalhos, né, que os fisioterapeutas desenvolvem e que de progresso, seja de andar, de movimentos, tudo. Isso. Eu acho que de uns anos para cá a gente também teve uma grande explosão de comentários e de discussões sobre justamente os pacientes mais graves poderem participar mais ativamente de diferentes domínios sociais. Então, seja para lazer, seja para a questão social, educacional. Então, cada vez mais se fala da inclusão desse paciente mais grave dentro de uma rotina social. Isso é uma das questões que a gente mais olha e que a gente trabalha, porque a gente não quer lá só ganhar um pouco de força ou melhorar o quanto o paciente vai, conseguir fazer de força, para levantar um objeto ou às vezes para conseguir sustentar a cabeça, é muito mais. Então, eu quero que o meu paciente consiga levantar uma bola para jogar futebol, para jogar basquete junto com o seu irmão, para participar do jogo dentro de uma quadra dentro da sua escola. Eu quero que o meu paciente ele ganhe essa força, essa amplitude de movimento para funcionalmente ele estar dentro da sociedade. Então, sem esse trabalho da neurofuncional, é muito difícil a gente reinserir esse paciente, seja criança, seja adulto, dentro da sociedade de novo. Olha só. Então, a gente faz para isso, né? A gente faz para reabilitar, para trazer função de novo para o nosso paciente, independente da idade. Olha, incrível. Meu Deus do céu, que lindo, né?
Nossa, eu fico encantada. Cada um de vocês que passam aqui fala sobre a sua especialização, eu falo, gente, e a produção está cada dia aumentando o conhecimento, né? Nossa, está sendo muito legal. Agora, se eu for considerar, vamos agora para o curso, né? Vamos. Como é que é essa estrutura do curso da neurofuncional? Então, a gente tem uma pós com 18 meses, né, de duração, são 360 horas de curso. O curso, a pós-graduação, ela oferece tanto aula teóricas quanto parte prática. E nessa estruturação nova da pós, o que a gente fala, né? Então, a gente quer muito trazer a vivência para o nosso aluno da pós-graduação. Por quê? Às vezes o aluno na graduação, ele teve poucas horas de estágio ou teve pouca vivência com determinada área mesmo. Pode ser que, por algum motivo, esse aluno tenha passado por menos vivência com o paciente neurofuncional. Dentro da pós, além da gente discutir essas questões teóricas, né, a partir do que essa doença, a partir do que essa lesão vai trazer, a gente também traz essa questão de como é esse paciente no dia a dia. Então, a gente faz prática com o paciente, a gente faz demonstração, a gente quer que o aluno consiga vivenciar aquilo dali. Então, mesmo num final de semana que a gente tem aula teórica, a gente sempre tem horas de prática, tanto para demonstração, quanto para o aluno conseguir vivenciar, fazer um pequeno laboratório ali de como é que eu preciso colocar minha mão, aonde eu tenho que colocar minha mão, como eu preciso me posicionar. Então, além do conteúdo teórico, eu acho que a grande preocupação da pós é como a gente vai se posicionar prática, né? Numa sessão, como que a gente vai realmente trabalhar, né? Então, a pós, ela serve para te dar essas ferramentas de como que tu vai usar agora todo esse conhecimento que tu adquiriu na graduação, todo esse conhecimento que a gente está te trazendo aqui enquanto pós-graduação, como que a gente faz isso tudo na prática agora? Vamos juntar tudo isso e vamos colocar na prática? Então, eu acho que esse é um grande diferencial do corpo de professores, né? Então, quando a gente faz reunião de professor, quando a gente discute sobre como vai ser o nosso trabalho, essa é a nossa ideia. Que dentro dos finais de semana a gente possa ter horas de teoria e ter horas onde a gente vai ter prática, onde a gente vai ter vivência, onde a gente vai entender como a gente tem que fazer o nosso atendimento, como a gente vai se posicionar. E essa prática, ela ocorre, como é que eu vou dizer, dentro de clínicas ou dentro da própria do Instituto Beta? Então, no final do curso, existe um período que é só de prática. Tá e bom. Aí, lá naquele final de curso, os alunos atendendo os pacientes. Tá. Então, lá no final, a gente tem esse momento só de prática. Durante o curso, nos finais de semana, a gente pode ter aula, seja no Instituto Beta ou dentro da clínica. Tá? E aí a gente vai fazer opções, aí depende um pouco do professor. Por exemplo, esse final de semana eu vou ter aula e eu vou ter aula na sala de aula, mas eu vou levar 2 pacientes para dentro da sala de aula. Então, a gente organiza tatame, bola, banco, a gente organiza esse local para receber esse paciente dentro do ambiente de aula. Então, eu vou discutindo, olha, isso que a gente está vendo aqui na teoria é o que a gente está vendo aqui nesse paciente agora. Está vendo aquilo que a gente conversou ali? É isso que vocês estão vendo aqui agora. Então, durante o curso, durante esses meses de aula teórica, a gente vai proporcionando esses momentos que, dependendo da gestão aí de cada professor, né, a gente pode fazer uma aula de laboratório ou a gente pode fazer uma aula em sala e a gente traz o paciente para dentro. Mas o nosso objetivo é que o aluno ele consiga olhar para aquela apresentação, para aquele PowerPoint, enfim, para aquilo que está ali sendo explicado e enxergar aquilo realmente na prática. Conseguir fazer essa conexão para conseguir levar isso para o seu dia a dia. E eu vejo assim que esse é um diferencial de vocês, né? Vocês reforçam muito essa questão de tudo que foi dado em aula, na parte teórica, vocês tentam trazer isso da melhor maneira possível na parte prática, né? Porque isso é uma dor, né, no mercado hoje. Eu acredito que sim, porque
quando eu olho para os meus colegas, né, do curso de pós-graduação, eu acho que um diferencial é que, além de dar aula, né, além da gente ter essa função enquanto docente, nós somos fisioterapeutas. No nosso dia a dia, a gente está atendendo. Então, a gente atende esse público, a gente tem essa discussão de casos. Então, às vezes, sei lá, chegou um paciente para mim, eu tô com uma dúvida, eu ligo para minha colega, me ajuda aqui. E a gente vai trocando essa experiência e depois essa experiência eu vou contar lá na sala de aula, além daquela teoria toda, né, que a gente sabe que tem que ter. Sem Mas dúvida. a vivência prática dos professores, eu acho que com certeza é um grande diferencial. Porque são profissionais que se formaram, que tiveram uma caminhada aí estudando, se especializando, enfim, fazendo mestrado, especialização, enfim, mas que têm um dia a dia prático. Então, a gente consegue falar na teoria daquilo que realmente a gente está colocando à mão. Olha, nossa, incrível, porque hoje quando a gente fala, né, do mercado de trabalho, a gente vê muita gente, né, reclamando. Porque a qualidade do profissional que está aí fora. Óbvio, isso vai existir sempre, né? Não adianta a gente falar assim, sempre vai ter a parte boa, a parte ruim, vai ter profissionais que vão te encantar, vai ter profissionais que você fala assim, nossa, eu tinha uma expectativa um pouco maior sobre isso, e é da vida, né? Só que hoje a gente está caminhando para um nível de serviço que ele está cada vez mais deficiente, né? A gente vê o número de reclamações de pessoas que recebem o tratamento e falam, nossa, esse fisioterapeuta não foi legal. E quando a gente olha alguém que te encanta, assim, você não quer separar dele nunca mais, né? Você fala assim, gente, aqui é o meu alicerce. Qualquer dor que eu sentir, eu sei que eu vou estar amparada aqui. E é muito bacana isso, né? Isso a gente adquire como? Convivência, experiência mesmo, né? Isso. Colocando a mão na massa. Tá ali mesmo no campo, igual vocês estão no dia a dia lá, mas ao mesmo tempo estão na sala de aula, estão buscando muita informação, né? Baseado em estudo científico, não estão na axiologia, né? Falam, formado o quê? Em axiologia, né? E acho que isso pesa muito, né? Hoje, para a formação profissional. Isso, tem um detalhe importante que, assim, a gente tem que ter uma boa relação, né? E tu falou antes, né? Eu acho que todo mundo busca ser bem atendido, né? Então, ter um atendimento com respeito, onde o profissional escuta o que aquela família, o que aquele paciente está falando. Mas, além de ter esse bom relacionamento, a gente precisa ter uma base de conhecimento, né? Então, assim, isso realmente tem que fazer parte do pacote, né? Então, eu preciso ser um profissional que consigo me relacionar bem e que preciso ter uma base de conhecimento. E que, se porventura me falta conhecimento em algum ponto, eu preciso ter uma boa relação com outro profissional que vai me ajudar a sanar aquela dúvida. Porque nem sempre a dúvida que a gente tem a gente vai descobrir em algum livro, em algum artigo. A discussão dos casos, a discussão com os outros colegas é sempre muito importante. E essas coisas também a gente propõe em sala de aula, né? Então, a gente faz discussão de caso, a gente traz o paciente, a gente faz essas discussões e problematiza, né? Então, a gente traz uma solução-problema e o aluno precisa conseguir resolver. E é o que a gente passa na vida real. Às vezes, os alunos nos falam assim... professora, mas como que faz isso? Mas eu vou precisar de tal elemento, vou precisar de tal pessoa. E aí, como a gente vai se articular? Como você vai justificar que o teu paciente precisa de determinado suporte? Então, essas coisas práticas, essas discussões práticas, a gente também faz em sala de aula e também auxilia na formação aí desse pós-graduado. Olha só, parabéns, parabéns. Agora, se eu for falar assim, eu consigo mensurar as vantagens de eu ter uma formação em neurofuncional, vantagens e desvantagens? Teria, assim, como é que eu vou dizer? Um melhor de 10 aí? Então, vamos ver se eu consigo te convencer. Isso. Eu acho que a grande questão é que quando a gente pega o aluno que sai da graduação, o aluno da graduação, ele sai um profissional generalista. Então, ele pode atender qualquer paciente.
A questão é que os pacientes, eles vêm com uma demanda importante dentro de cada patologia. Então, nunca é só um AVC, nunca é só uma encefalopatia crônica não progressiva. Sempre tem algo mais. Para a gente resolver esse algo mais, a gente precisa estudar. Então, tá na pós-graduação é poder aprofundar esses conhecimentos teóricos e tá relacionando isso com a prática. Então, fazer a pós-graduação é ganhar ferramentas para a nossa caixa de trabalho. Adicionar conhecimento para que a gente possa dar um atendimento melhor, para ser um profissional melhor mesmo. Porque mesmo que eu venha com outras vivências de outras profissões, e isso sempre soma, ou de uma outra área da fisioterapia, sei lá, trabalhei 5, 6, 7 anos no hospital e agora não quero mais ficar no hospital, quero trabalhar com neurofuncional. Nada é perdido, tudo é somado. Mas a gente precisa daquele conhecimento teórico e a gente precisa dessa transformação da teoria com a prática. E eu acho que a pós-graduação no Beta consegue te trazer isso. Essa junção da teoria com a prática, transformando em ferramentas na tua caixinha. Convenceu, né, produção? Achei que ficou muito bom. Gente, pelo amor de Deus, hein? Vem pro Beta, hein? Por favor. Você viu o discurso dela, eu já ia, já pode avisar. Vem pra neurofuncional. Isso, vem pra neurofuncional. Já pode colocar minha inscrição lá que eu quero. Que bacana. Eu sou suspeita para falar, assim, mas eu acho que o aluno que vem, né, com vontade de dar um atendimento melhor para o seu paciente, de ser um profissional melhor para o seu paciente, sempre vai ser um profissional diferenciado, sempre vai ter, né, uma característica importante. E tá no grupo, né? Eu acho que tá em grupo, tá em discussão, tá na aula, é um momento importante para a gente fazer links de pensamentos, de conexões que a gente vai fazendo e vai só aprimorando aí tudo que a gente tem para fazer. Olha, e você quer falar um pouco sobre as disciplinas que você ministra na pós? Posso falar. Tá. Nesse novo formato, a gente... não quero mentir. Não minta. Isso. Não minta e nem omita. A gente teve reunião semana passada e eu vou falar então sobre as disciplinas que vão falar sobre o tratamento neuroevolutivo Bobat. Então, que basicamente é um conceito que a gente usa, né, de trabalho, de manuseios, de posturas para a gente tratar o paciente. Então, na pós-graduação, a gente tem aula sobre diferentes conceitos, diferentes técnicas. Eu falo um pouco, então, sobre esse conceito dentro da pós e a gente tem uma aula de prática sobre isso, onde a gente mostra algumas coisas, então, quais são os manuseios, qual é a importância de determinada postura para cada paciente, como se faz isso, para que depois esse aluno, depois dessa aula teórica que ele teve em algum momento desses 18 meses, ele possa chegar lá no final, no momento do estágio dele dentro da pós e possa colocar em prática. Então, eu falo sobre essa aula, falo sobre uma aula que eu gosto muito, que é de avaliação. Eu gosto muito da aula de avaliação, então a gente chama que é uma aula de propedêutica, então eu falo sobre como avaliar a criança, sobre como avaliar a criança menor, a criança um pouco maiorzinha, então já o escolar, a avaliação do adolescente, o que é importante olhar, então quais são os aspectos motores grossos, motores finos, quais são os aspectos cognitivos que a gente precisa olhar. Se a gente tem algum instrumento padronizado para quantificar, né, o que o nosso paciente tem ou não tem. Então, todo esse olhar de avaliação, eu também falo um pouco sobre tratamento. Isso é super importante, né? Porque a avaliação, por outro lado, né? É o dia 1, né? É isso, é aquilo que vai determinar o seu planejamento de atendimento, né? De tratamento, exato. A avaliação e a reavaliação é o que
que vai determinar o que você vai começar a fazer hoje, então, com o seu paciente. Isso. O que eu consigo, o que eu não consigo, qual é o meu objetivo. E às vezes é a grande dúvida, creio eu, do profissional que vai, na verdade, para qualquer área, né? Mas das especializações que eu escuto vocês falando, mas a avaliação em si é o pontapé mesmo, né? É o pontapé, porque a gente precisa entender quem é o nosso paciente, né? Então, se a gente não olhar para esse paciente no dia 1 e não entender realmente o que ele consegue e o que ele não consegue fazer, quais são as capacidades, qual é a vivência que esse paciente tem, como que eu vou traçar um plano terapêutico? Então, eu posso pensar que eu quero reabilitar o meu paciente para que ele caminhe tantos passos dentro de casa, enfim. Mas é isso que o paciente realmente quer? Ou o paciente quer ganhar agilidade na cadeira de roda e melhorar a sua transferência de um lugar para outro? Eu só vou saber isso se eu realmente for avaliar e se eu estiver escutando esse paciente também. Então, a avaliação, ela é um ponto-chave de determinação do que a gente vai fazer ao longo do tratamento. Eu já falei para ti da disciplina da avaliação, que a gente olha tanto para a criança quanto para o escolar e da criança um pouco maior. E tem também uma disciplina que a gente fala aí sobre algumas malformações congênitas, sobre lesão medular na infância e sobre traumas obstétricos. Então, a gente fala daquela criança que nasceu, às vezes, muito grande e na hora do parto vaginal, então, teve uma lesão de plexo braquial. Então, como trata essa criança, quem é essa criança ao longo da sua vida. Então, é uma aula específica sobre alguns tipos de doença. Então, a aula de plexo braquial, a aula de mielomeningocele, que é uma lesão medular congênita, a aula de lesão medular traumática, a aula de outras malformações congênitas. Então, sobre tudo isso eu também abordo aí dentro da pós-graduação. Então, tem essa parte do tratamento, essa parte da avaliação e alguma coisa específica aí de algumas patologias também que eu tô falando dentro da pós. Que incrível! Olha, surpreendeu! Muito bom. Eu quero trazer mais algum ponto para a gente aqui, relacionado à pós, que você acha relevante, que eu acabei não questionando, alguma coisa assim? Eu acho que o principal diferencial, assim, né? Às vezes o aluno pergunta, né, professora, mas por que eu faço a pós, não faço a pós? Às vezes o aluno se pergunta, às vezes eu tenho vontade de fazer um outro curso, não faço. Acho que o aluno que vem para pós, ele tem que lembrar que ele vai estar aprofundando o conhecimento teórico e que no beta a gente tem essa questão da prática, né? Então, para os alunos, seja ele de graduação, sejam alunos que estão vindo de outras áreas ou até de outras profissões, eles vão ter esse olhar teórico e esse link com a prática. E quem vai estar falando isso são pessoas que trabalham dia a dia com esses pacientes, com essas patologias. Então, isso é um grande diferencial, né? Para quando a gente está lá na frente enquanto professor falando, e a gente discute muito enquanto equipe, que a gente não quer só uma aula palestra, né? Que a gente quer uma aula em que a gente possa inserir o aluno dentro desse raciocínio e fazer o aluno resolver o problema junto com a gente. Para que ele realmente possa levar isso para o seu dia a dia. Eu acho que isso é um diferencial para o aluno que pretende fazer a pós-graduação, né? Por que eu preciso fazer a pós-graduação? Se tu é um aluno que quer aprofundar o conhecimento teórico, que quer entender como essa teoria vai fazer mudança na prática, então a pós no beta é a certa para ti. Muito bom. Nossa, que papo gostoso. Vixe, legal, muito bom. Eu ia pedir para detalhar tudo aqui, mas a gente ia ficar uns 3 dias mais ou menos, né? Falando. É verdade. Mas quem sabe aí nos próximos episódios. Então eu quero agradecer a sua participação aqui, obrigada. de trazer esse esclarecimento para a galera, né, que está procurando essa especialização. Compartilhar aí também o seu dia a dia, né? Porque eu acho muito importante. Às vezes a gente não entende, né? A grandeza que é a área, né? Alguém fala alguma coisa e você fica com aquilo. Ai, será que é? Será que não é? E você trouxe com muita clareza aí o dia a dia do físio neurofuncional. Legal. Incrível. Muito obrigado, viu? Imagina, para mim foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando e de estar trazendo um pouquinho, né? De quem é, de como é a pós, mas também um pouquinho de como é a realidade do físio. Isso, nossa, eu acho que isso é o que a gente tem que trazer essa transparência, acho que essa é a palavra, né? Porque às vezes a gente também fica colocando
muitas flores onde não tem muita flor, né? Mas ela faz parte do dia a dia. Isso não quer dizer que você vai gostar mais ou gostar menos, né? Porque a gente tem que entender que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu amo o que eu faço. Sim, com certeza. Mas deve ter, de repente, lá ou uma parte burocrática ou algum ponto que você fala, nossa, eu não queria estar fazendo isso. Mas isso não invalida tudo que foi apresentado, né? Exato. Então, acho que isso faz muita diferença quando a gente traz o dia a dia. Tem essa parte boa, tem essa parte ruim, mas tem a sua compensação. Você traz aquilo que tem que ter como ponto-chave, né? Ó, você tem que ter um bom relacionamento, porque a gente vai ter que, né, articular com muitas pessoas, ter esse jogo de cintura com família, que às vezes a ansiedade, né, da família também é muito grande, aí como é que você vai lidar? Não trazer essa culpa para você também, né? Que você fala, meu Deus, como é que eu absorvo toda essa dor da família, né? Exato. E até às vezes os alunos dizem assim, como que eu vou chegar na frente da família? Eu acho que aí também está uma outra resposta para a pergunta anterior que tu me fez. Tu falou a ansiedade da família. Às vezes a família, antes de chegar até ti, ela já pesquisou várias coisas, ela já leu muita coisa, e é a tua base teórica que vai tranquilizar essa família, né? Então, o que a gente tem de conhecimento teórico, aquela base lá do pacote, é o que vai acalmar essa família e é o que vai nortear essa família. E aí, depois, o teu trabalho prático no dia a dia é o que vai levar o teu paciente adiante. Vai mostrar o resultado, né? Resultado. Exato. E no mundo de tanta informação, e no geral, a gente vê, de repente, sei lá, vou trazer um exemplo assim, né? Com dieta, né? Antigamente, falava assim, você não pode comer ovo em hipótese alguma. Só 2 ovos por dia. Hoje, se você colocar em todas as refeições, Mas a gente também não questionava, né? Olha, fazia esse ovo muito frito. A gente tinha muito hábito de fritura antigamente, né? Exato. Hoje não, hoje é mais restrito. Então, será que a gente já não podia fazer o consumo do ovo naquela época? Não. Então, são coisas que vão também se adaptando no decorrer da história, né? Novos estudos, novos conhecimentos, novas técnicas. Isso, eu acho que fazendo esse paralelo com o que tu falou, todo paciente, né, com lesão, sem lesão neurológica, e poder olhar para esse paciente que tem uma lesão neurológica, esse paciente ele tem muita potencialidade. Então, a gente tem muito para dar por ele. E ter esse conhecimento teórico é o que vai potencializar a ação do nosso paciente. Então, é um diferencial realmente. Verdade. Não lembrar que todo paciente pode fazer tudo, né? Então, a gente tem que ser motor disso aí. Perfeito. Arrasou. Sim. Muito obrigada, então. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço. Nossa. Ó, me deixa tá aberto aí pra gente detalhar mais sobre esse assunto, hein? Vai ser muito bom. Sim. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e já vou pedindo, hein? Já deixa aquele super like, comenta aqui a sua percepção sobre a área da fisioterapia neurofuncional e se inscreve aqui no nosso canal. Beijo pra vocês e eu te vejo no próximo vídeo.